Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Clara, sou estudante de medicina e hoje o assunto vai ser sobre sexologia forense. Basicamente, a gente vai falar aqui sobre os crimes de estupro. Eu não sei se esse vídeo vai cair, porque não sei se o YouTube é chato, que nem o TikTok, essas coisas, né? E obviamente eu não vou mostrar a imagem aqui, né? Pelo amor de Deus. Mas então, se você estiver com o slide do professor, vocês acompanham aí que eu vou falar. Basicamente, o estupro, ele não, quando a gente fala de estupro em si, ele não depende apenas. Deixa eu aumentar o brilho aqui. Ele não depende apenas da existência que houve uma relação sexual, mas a perícia, por exemplo, ela precisa responder se houve realmente o ato sexual, se houve ou não o consentimento, se houve consentimento ou não, quem foi que praticou, entendeu? Então, no caso da perícia médica, envolve isso tudo, né, que a gente fala. Dentro dessa área de sexologia forense, a gente vai falar sobre a violência física, né? Basicamente, a violência física, a gente vai falar sobre violência física e violência presumida. A violência física é quando o agressor, ele usa força ou para vencer a resistência da vítima. Então, vamos, no caso, por exemplo, segurar os braços da vítima, bater na vítima, imobilizar ela em si, ou até mesmo amarrar. Então, isso, no caso, é violência física. Durante o exame da perícia, quando a gente tem algumas coisas, alguns possíveis sinais, algumas lesões corporais que tem como a gente identificar que houve sim, por exemplo, uma violência física. Por exemplo, presença de equimose, presença de escoriações, hematomas, marcas de contenção. Então, isso tudo possibilita a perícia dizer, olha, aqui apresenta sinais de que houve uma violência física. Outra coisa que entra dentro dessa coisa de violência é basicamente sobre a superioridade de força. Obviamente, gente, independente se a mulher é musculosa, se ela é isso, aquilo, o homem sempre vai ter uma força maior com ela, né? Maior que ela. Então, assim, basicamente essa superioridade de forças é quando existe uma enorme desproporção física, né? Então, a vítima, ela não possui a capacidade real de resistência, né? No caso, imagina um homem de 90 quilos e uma mulher de 50 quilos, né? Então, tem essa desproporção física em si. Então, a justiça considera que essa desproporção, essa superioridade de força faz com que a vítima ela não possua capacidade de resistir. De resistir não, de ter resistência, né? De resistir em si. Outra coisa que influencia muito também é na pluralidade dos agressores, né? Então, imagina 3 homens contra uma mulher em si. Então, mesmo que não exista lesões graves, né? Lesões que houve por exemplo, uma violência física em si, a gente considera que a vítima, ela dificilmente também conseguiu resistir por causa dessa pluralidade de agressores em si. Então, a gente tem os tipos de violência. A primeira violência que eu falo, assim, na verdade, eu vou falar da violência presumida e tudo dentro dela em si, né? A, B, C, D, a subdivisão dela. Então, a violência presumida é o seguinte, é um conceito jurídico em que a lei presume que houve violência ou, se não, uma grave ameaça, mesmo que não tenha existido agressão física ou ameaça explícita. Então, isso ocorre quando a vítima ela não possui capacidade para consentir validamente com o ato sexual, a violência presumida. Mesmo não tendo violência física ou não, basicamente a vítima ela não consegue, ela não tem a capacidade de ter essa resistência. No caso, o primeiro que a gente fala, por exemplo, olha só, antes de eu entrar, deixa eu ler que eu anotei aqui, ó. A lei entende que algumas pessoas não conseguem exercer livremente sua vontade. Nesse caso, o consentimento não tem validade jurídica. Essa é a primeira situação. O que eu quero dizer que, falando que a lei, ela entende que certas pessoas não têm capacidade de ter consentimento, vamos dizer assim. No caso, menores de 14 anos. Menores de 14 anos é considerado estupro de vulnerável, né? Então, a gente considera que menores de 14 anos, eles não têm capacidade de discernimento.
Então, esse é o primeiro caso. Então, imagina uma situação que tem um adulto que mantém de 30 anos que mantém uma relação sexual com uma mulher, uma menina de 12 anos, né? Mesmo que a criança diga que concordou, que quis e tudo mais, a lei entende que ela não tem maturidade suficiente para consentir. Então, assim, a gente fala que teve uma violência presumida, pela própria condição da vítima e fala que é estupro de vulnerável. A lei também considera que não há consentimento válido quando a pessoa está inconsciente ou em coma, né? Além de pessoas que têm alguma deficiência mental também. Isso, na verdade, isso tá até um pouco discutido na lei, porque vamos supor que entra naquela coisa, tipo, pessoa que tem uma relação, quer namorar uma pessoa que tem síndrome de Down, por exemplo. Se você privar, a lei entra naquela coisa, né? É muito discutido porque se privar. Então, se for proibido, como assim uma pessoa que tem síndrome de Down não tem direito a ter uma vida, ter um casamento, essas coisas? Então, essa parte de determinar se existe algum problema mental ou não é bem complicado e ainda muito discutido. Então, Então, atualmente, na lei, o que a gente considera que não há consentimento da vítima? Foi o que eu falei, menores, né, de 14 anos, pessoa está inconsciente, está em coma, pessoa que possui alguma deficiência mental que impede de ela compreender o ato, ou pessoas que têm, por exemplo, que não está com possibilidade de oferecer resistência, como no caso pessoas que estão feitos sobre o efeito de drogas administradas sobre outros indivíduos, sobre terceiros, né? Então, olha só, o primeiro que eu falei foi a incapacidade de consentir, menor de 14 anos não pode consentir validamente, não existe isso de ela ou ele consentiu para a lei, não existe. Então, outra coisa que a gente tem eu falei, a incapacidade de consentir, mas também existe a incapacidade de resistir, em que a vítima, ela até poderia consentir em outras situações, mas naquele momento ela não tem a capacidade de consentir, né? Foi o que eu falei, a pessoa tá com sono. Imagina alguém dormindo e durante o sono ela não tem capacidade de avaliar a situação, ela não tem capacidade de concordar ou rejeitar aquilo. Pessoa que está no caso de uma hipnose e transe, né? O meu professor ele deu o exemplo, por exemplo, do João de Deus, né? Que, você tem que fazer isso comigo porque aí você vai ser curada, que você vai ter isso. Então, esse negócio de hipnose e transe, então, transe que eu digo, até mesmo transe religioso, mediunidade, a lei também entende que é uma violência presumida que você tem. Sobre o efeito de álcool e drogas. Então, a pessoa, por exemplo, pessoa extremamente alcoolizada, ela não compreende a situação, ela não consegue reagir, ela não consegue fugir. Então, tem essa situação em si. Pessoas com déficit do potencial motor. Teve até um caso de uma... me fugiu o nome agora da minha cabeça. Mas enfim, ela era esportista, mas ela era cadeirante. Eu acho que é paralímpico. É paralímpico, mãe, o nome? Que tem deficiência e atleta que compete nas Olimpíadas? Isso, paralímpico. Paralímpico, então. Ela teve isso, né? Ela andava de cadeira de rodas e basicamente ela estava consciente, ela não queria que acontecesse aquilo, mas como ela não tinha condições de fugir, infelizmente aconteceu, né? Então foi no caso que eu falei, pode ser pessoas tetraplégicas, com fraturas, com pessoas com gesso, com AVC, então isso também entra dentro do caso de uma violência presumida, né? Outra coisa que a gente tem em relação na perícia no estupro. O que a perícia ela vai avaliar? Vai avaliar basicamente lesões corporais, ela vai avaliar circunstâncias, ela vai avaliar se houve realmente se houve conjugação carnal, se teve ato libidinoso, se teve ou não consentimento, isso tudo que a perícia vai avaliar. E no caso, existem sinais de certeza que houve conjugação, mas existem sinais de dúvida em si. Quais são os sinais de certeza que a gente tem? Gravidez e esperma.
Esses dois são, obviamente, na gravidez eu vou nem citar, esperma também, boa, é ridículo, vou nem precisar explicar. Tem um que tá dentro do livro, mas é o meu professor e a maioria das pessoas não considera tanto, tá no livro, mas na prática é outra coisa, sobre a relação do ímen. Pra, como que fala? Pra justiça só considera que houve estupro a partir do só considera que houve perda da virgindade a partir do momento que houve rompimento do ímen. Mas a medicina, a gente sabe que o ímen, ele não rompe apenas no caso quando se houve ato carnal ou não. Pode romper realizando alguma atividade física, pode romper numa queda, num trauma, em diversas situações em si. Mas dentro do livro a gente considera gravidez, presença de esperma na vagina e rompimento do ímen. Agora, os sinais de dúvida, hemorragia, dor, não vou nem ficar focando muito nisso porque é ridículo essa parte aqui. O meu professor aqui na vida real falou que a gente nem considera tanto essa parte em si. Dentro do... Agora eu vou explicar aqui. Quando a gente vai avaliar o ímen, eu acho que, se eu não me engano, é só o perito médico... Assim, o médico ele avalia em si, mas só o perito que pode dizer se houve ou não estupro, tá? Pelo amor de Deus, não coloca lá no seu prontuário que tem sinais de estupro, não. Pelo amor de Deus, já deu um problema, já teve uma médica que foi até processada por isso, tá respondendo judicialmente. Só o perito médico que responde, que fala, isso aqui houve estupro, isso aqui, entendeu? Mas, enfim, quando a gente avalia o ímen, existem os sinais de Antalya, né, que basicamente é o sinal em que já é congênito, né, que a mulher tem, e o sinal de rotura. O sinal de rotura indica que houve realmente um estupro. Então, quais são, primeiro, os sinais de Antalya, que seria o congênito? Primeiro, as bordas lá do ímen em si vão estar grossas, né? A gente fala que são áreas delgadas e espessas. O ângulo de clivagem lá é redondinho em si. As bordas são regulares. Tem uma coisa que a gente fala que a justaposição é impossível. É esse aqui, a justaposição, por exemplo. Aí eu pegar... Imagina esse papel aqui. Aí eu cortei o papel aqui, ó. Tem como eu fazer essa justaposição aqui. No caso da rotura, a rotura não tem como eu fazer essa justaposição, grudar um papel no outro novamente, sabe? Então, na rotura, a gente tem áreas delgadas e espessas, a gente tem o ângulo de clivagem redondo, a gente tem as bordas regulares, a justaposição das bordas, nesse caso da rotura, é impossível, é simétrico também. O entalhe em si é congênito. Agora, a rotura é o quê? A rotura, a gente tem as bordas irregulares, você vai ter a presença de... vai ter a justa posição das bordas. O ângulo lá, em vez de ser redondo, que nem eu falei, né? Não é redondo, é um ângulo que a gente fala que é agudo, que seria um ângulo fechado, tipo uma seta assim, sabe? Um ângulo fechado. As bordas têm sangramento e caso já tenha acontecido durante um tempo, esse sangramento onde teve a lesão em si tem presença de tecido cicatricial, então vai ficar com as bordas esbranquiçadas em si. Então, tá lá, qual que é a diferença do entalhe para a rotura? O entalhe, bordas regulares, o ângulo de clivagem é redondo, tem, no caso, as bordas são espessas e grossas, espessas e delgadas, no caso. Tem revestimento por mucosa, que eu esqueci de falar. A justaposição das bordas é impossível. E agora da rotura é o quê? Da rotura, as bordas são irregulares. A justaposição aqui é possível. O ângulo é um ângulo agudo, né? Que é tipo pontinho assim. Tem presença de sangramento. Se não tiver sangramento, tem tecido cicatricial, que eu falei que é a área esbranquiçada. E é isso. Parte de sexologia forense. Qualquer dúvida, deixe nos comentários ou me manda mensagem no WhatsApp que eu tentarei responder. Um beijo e até a próxima.